E queria que você prestasse bastante atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco aqui nesta noite, amém? O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos, eu vou ler a parte A, e se encontra no livro de Zacarias, né, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento. É o penúltimo. Isso, o último é Malaquias, né? É o penúltimo livro do Antigo Testamento, no capítulo de número 4 e o verso de número 10. Tem alguém me ajudando ali na tecnologia? Já está já? Meu Deus do céu. E só a parte A, irmãos, né? Dá para a gente ler? Já que eu deixei você sentado, dá para ler? No 3, 2, 3, só parte A. 2, 3. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Isso. Agora vamos para 1 Coríntios, irmãos, capítulo, ou 2 Coríntios, capítulo 1. Tenho medo de falar de cor, parece que é 2 Coríntios, capítulo 1, e verso 26. Deve ser 2 Coríntios, não, na primeira então, é 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Isso, 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso de número 27, 28 e 29. Amém? Porque vede, irmãos, né, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, né? Deu para entender, irmãos, que ele está querendo dizer aí? Tem nobre chamado, tem pessoas que são, né, que estão em destaque, que são chamados, pessoas de posse, pessoas, né? Mas não são muitos, mas tem alguns, amém? O próximo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, amém? Olha bem para o detalhe, irmãos, né? Quem quer ser fraco? Ninguém quer ser fraco, irmãos, né? Todo mundo malhando na academia, fazendo tudo para ficar fortinho. Mas todo mundo quer ser escolhido, mas não quer ser isso aqui, ó. Ser escolhido, quem quer ser escolhido? Tá, todo mundo, eu quero ser escolhido, eu sou escolhido de Deus, mas Deus escolheu quem? As coisas fracas, né, desse mundo para confundir as fortes. Você é fraquíssimo, você não aguentava com nada. Próximo, por gentileza. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis. Você concorda com a Bíblia? Que você é uma coisa desprezível? E as que não são, você não era nada? Para confundir as que pensam que são alguma coisa, que são. Então, isso somos nós, irmãos. A Bíblia está falando de nós ali. A Bíblia, quando está mencionando estas coisas, ela está falando diretamente conosco. Amém? Agora, vamos para o livro de 2 Reis, capítulo 5. Verso 1. E se Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios, e era um homem valoroso, ele era valoroso. Mas tinha um detalhe, né? Tinha um detalhe na vida dele. Ele era leproso. Na história da cura de Naamã,
né? Nós não vamos ler o restante, nós vamos ler conforme a gente for falando. Deus fez exatamente o que Ele fez conosco. E esses versículos que nós lemos anteriormente, Zacarias e 1 Coríntios, né? Deus aqui, irmãos, Ele faz isso que Ele fez com a nossa vida. Ele usa as coisas que não são, Ele usa as coisas pequenas. E nesse dia aqui, na vida desse homem valoroso, né, graças a Deus, irmãos, porque havia pessoas pequenas, pessoas, só usou servo, irmãos. Ele só usou quem era servo. Ele não usou outra coisa. Primeiramente, nós vemos a menina que era empregada. Era uma serva. Deus usa o servo. Há alguma coisa que você já viu aí escrito em peruas de centro espírita, que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, é bom a gente ser servo, irmãos, né? É bom a gente ser servo. E a maior dificuldade que o Evangelho encontra, irmãos, é de recrutar pessoas que, com essa índole de servo. No que eu posso te ajudar, irmão? O que eu posso fazer por você? Nós nos preocupamos. Essa menina era uma serva. Ela não tinha motivo nenhum, ela foi levada como escrava, tirada do meio da sua família. E não tinha motivo nenhum, irmãos, para estar preocupada com que o patrão dela morresse, né? Porque os sírios levaram o reino norte, Israel, cativo. Mas a vontade de Deus, irmãos, era de usar servos. Deus, Ele procura esse caráter, né? Esse sentimento em nós, né? Na sua igreja. E a menina, irmãos, foi o dia das coisas pequenas. E eu louvo a Deus porque Naamã não desprezou, né? Fala, já pensou se ele fala? Foi uma empregada que falou? Foi uma empregada que falou, então não significa muita coisa. Quem conhece pessoa que tem dinheiro, irmão, sabe que eles são capazes de fazer isso, né? Depois ainda que veio a tecnologia, né, essas campainhas com vídeo, né, as câmeras, né, Coitado das pessoas pobres, né, que vão pedir, né, recolhe lá né, o recepcionista, nem o camarada não vai ficar olhando, né, fala, quando for desse jeito aí, você não precisa nem atender, nem me chama. Mas aqui, a menina estava a serviço da mulher. No verso 2 diz que ela estava a serviço da mulher de Naamã. E esta moça, apesar de toda essa submissão que ela teria que ter ali, ela comentou com a esposa de Naamã, né? Nem falou diretamente. Se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E quem era este profeta, irmãos? Irmãos, quando nós vamos falar sobre o Evangelho, há uma linguagem dentro do Evangelho. Há uma linguagem dentro do Evangelho que tem que ser própria a nós. Própria a nós. É como se fosse assim, dá para ilustrar bem, de uma forma ilustrativa aqui, real, que dá para entender. É como se eu fosse Elias. Eu fosse Elias e o Carlos Alberto Coelho, o Eliseu. O que o Carlos Alberto Coelho fez? Trouxe água. Ele deitava água.
Ele deitava água nas mãos de Elias para lavar e para Elias tomar. O que ele era de Elias? Servo. Servo. Quem é servo, irmão, reconhece quem é outro servo. Você já percebeu? Sabe com quem você pode contar para ajudar. Você já viu coisas que vai fazer que você fala, nem chama porque não vai adiantar, que não vai ajudar. Você já percebeu isso? Pessoa que não tem coração de servo, irmãos. Não vai, não adianta. A pessoa não se dobra, irmãos. Não é flexível, quebra, mas não se dobra. Mas crente, irmãos, crente é igual a palmeira, né? Ele vai, né? Bate o vento, vai até lá embaixo, depois que passa o vento, ele volta de novo no lugar. E nesse dia, um servo está falando de outro servo. Deus decidiu neste dia, irmão, como muitas vezes, né? Usar servo para trazer vitória. Louvado seja Deus. Então já foi falado para você, eu não pedi para falar isso, né? Nunca pedi para falar que eu limpo o chão. Se eu tiver que falar que eu limpo o chão, aí eu mesmo falo. E minha esposa me repreende em casa, que é para mim não falar, né? Que algum dia alguém vai falar, olha, veio o dia, e o Edson falou. Então, irmão, não é porque eu limpo o chão aí que Deus não pode me usar hoje. Eu sou servo. Então, as pessoas fazem as propagandas, né? Vende o lencinho, vende isso, aquilo, vende aquilo outro. Dá até de entender, né? Mas e o caráter de servo, né? E o sentimento, e o espírito de servidão? Deus, irmãos, Ele gosta de servo. Ele quer usar servos. Aleluia. E aqui neste dia, irmãos, ficou caracterizado isso, e depois ele vem testificando isso. Ele vem testificando isto ao longo das Escrituras, irmãos. Ao longo das Escrituras. Ele vem fazendo isso. Nós podemos observar que enquanto Paulo estava debaixo da cobertura governamental da época, né, as pessoas davam carta autorizando ele perseguir a igreja, era uma coisa. Ele não podia ser usado. Ele era usado pelo adversário. Né? Quando a pessoa não é servo, é muito fácil ela ser usada pelo adversário. Muito fácil. Paulo era usado pelo adversário, pensando que estava fazendo uma coisa boa. Mas daqui a pouco, quando ele encontra-se com o Senhor, capítulo 9 de Atos, o que ele fala? Deixa de ser perseguidor. Uma pessoa, irmãos, criada aos pés de Gamaliel, por isso que eu falo, leia a Bíblia, né? Tenha conhecimento acerca do Evangelho. Criada aos pés de Gamaliel significava que ele estava na melhor faculdade da época. Uma pessoa altiva, né? Vamos apedrejar Estevão, pode apedrejar. Me dá as suas roupas que eu seguro para você ficar mais livre, para vocês matar esse cristão aí, esse louco. Né? Mas quando ele encontra com Jesus, ele se coloca no lugar dele. Por isso que Paulo é o apóstolo aos gentios, é o apóstolo que escreveu mais epístolas no Novo Testamento, irmãos, as epístolas paulinas estão aqui para nós examinarmos e para nortear e nos ensinar, irmãos, como eu li um texto aqui de Coríntios que é escrito por Paulo. Paulo, quando ele cai no chão, o que ele diz? Quem és, Senhor? E só chama o outro de Senhor quem é servo. O que eu faço? Manda que eu faça. Então ele está saindo de um patamar, irmãos, e se colocando na posição de servo para ser usado. Então o Evangelho, Paulo, irmãos, então o Evangelho é para isso. O Evangelho é para nos colocar na nossa posição, irmãos, de servos, né? Louvado seja Deus. Pois bem, então aqui nós estamos olhando, irmãos, e vendo
que ela falou, se ele estivesse lá, ela não disse assim, um médico famoso, né? Antigamente era o Pitangui aqui, né? O pessoal, o Pitangui vai dar um jeito, né? Vai deixar você mais bonito e tal. Não era o Pitangui, irmãos, não era ninguém famoso, era o Eliseu. Não era o melhor lugar. Ela falou, se estiver na frente do Eliseu, Eliseu era um servo de Elias. E eu louvo a Deus, né? A coisa é tão intrigante, irmãos, que quando o rei da Síria soube que em Samaria tinha alguém não tão importante como eles gostariam que fosse, o rei disse para Naamã, porque Naamã era um homem considerado, o verso 1 que nós lemos disse isso, que ele era considerado pelo rei. Ele falou, pode ir lá que eu vou mandar uma carta para quem? Para o servo? Servo é ignorado, irmão. É ignorado. Então você que é servo, você tem que saber disso, irmãos. Deixa Deus te usar. Deixa que Deus vai te exaltar na hora certa. Na hora certa você vai ser exaltado. Não precisa puxar o tapete de ninguém. Não precisa passar ninguém para trás, não. Na hora certa vai acontecer. Servo que é servo, irmão, tem que conhecer essas passagens bíblicas. O que aconteceu aqui? Olha, verso 5. Então, disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta para quem? Ao rei de Israel. Coloca para mim, por favor. 5. 5:5, Mariana. Aí, tá, já está aí, né, filho? Deixa aí. Irmãos, aí vai, irmãos. Servo é ignorado. Você sabia disso? Você que já, conforme o Espírito Santo vai desenrolando o manto daqui nesta noite, que nós estamos no manto aqui. Está desenrolando o rolo aqui, irmãos. Você já percebeu, irmão? Louvado seja Deus, que servo é ignorado. Você fala, eu sou servo. É servo, então? Você é uma pessoa que vai ser ignorada. Eles vão pensar que a solução, existe a solução, mas nunca em você. Nunca em você. É muito pequeno. Né? Não está na mídia. Não tem canal. Né? Então é isto, né? Não tem programa, não tem podcast. Então ele fez isto. Só que quando ele chegou lá, o rei ficou apavorado, irmão, né? Que o rei tinha título, o rei tinha posição, o rei era o monarca. O rei tinha um domínio sobre a nação. Mas o rei não podia fazer nada, irmãos, né? Ele não era servo, ele era rei. E Deus, nesse dia, não queria usar rei, como nesta noite aqui. Ele não quer usar rei. Por isso que eu estou pregando aqui. Irmão. Ele quer usar servo. Ele quer usar servo. Por isso que eu estou aqui. Ele não queria usar rei. Quando ele quer usar rei, ele usa rei. Louvado seja Deus. E servo que é servo, sabe onde é o lugar dele. O servo senta, né? Diz que onde tem Abraão, irmão, o Ló só dá oferta. Onde tem Abraão, o Ló só dá oferta, porque o Ló vai acabar lá em Sodoma e Gomorra e o Abraão vai ter que tirar ele de lá, pedir para Deus tirar ele de lá. Então, hoje é dia do servo. Hoje é o nosso dia. Né? Se encontro pessoas aqui com o mesmo espírito, irmãos, em que nós estamos conduzindo esta mensagem.
Louvado seja Deus. Então, hoje é o nosso dia. Hoje nós poderíamos colocar assim, olha, dia 31 de julho é o dia do servo. Não tem dia para tudo, dia do avô. Minha neta falou essa semana, avô, hoje é dia do neto, vou tomar café com o senhor aí. Eu falei, dia do neto, irmão. Dia dos avós, né? Dia dos avós. E foi lá. Falei, vem para cá. Louvado seja Deus. E hoje é o dia do servo, irmãos. Aleluia. Talvez eu comece a entender, né? Não tem mais dia, né? É o último dia, sempre o último, né? É o servo que vai pregar. É o último. Só tem esse domingo agora. É o último domingo. Então tá bom, então põe o servo para pregar, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Então, veja bem, irmãos, né? O rei ficou apavorado, né? Porque eu sou rei. Quem que vai resolver essa situação, né? O rei, irmãos, que a pessoa que está por cima, ele só pensa em uma pessoa superior a ele, nunca pensa numa pessoa inferior. Ele falou, sou eu profeta, sou eu, né? Sou eu que posso dar uma profecia, sou eu que posso... Ele falou, sou eu Deus. Ele pensa em alguém maior do que ele. Ele nunca pensa no... O servo vai ser sempre esquecido. Sempre esquecido. Ele falou, não... Aí... Não tinha internet na época, nem WhatsApp, mas Eliseu ficou sabendo, irmão, que o rei rasgou as vestes, né? Mas tinha o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo é tremendo, né? Louvado seja. No livro de Eclesiastes, irmão, se você ler o livro de Eclesiastes, ele fala assim, não fala mal do governador, não. Porque o vento vai levar ele vai escutar, não sei quem é que vai levar, quem esse vento vai levar, e o governador vai ficar sabendo e ele vai te pegar. É o livro de Eclesiastes que fala isso. Mas veja bem, né? Aí Eliseu ficou sabendo, né? O rei não sabia, irmão, que um servo poderia resolver aquela situação. Mas Eliseu, irmãos, ele diz assim, verso 8, por favor. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o servo, né? Homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim. E vai saber que ainda tem o profeta Israel, que tem o servo em Israel. Não só tem rei em Israel. Não só tem rei em Israel. Tem servo também. Tem servo. Deus pode usar os reis na batalha, mas Deus usa os servos também. Louvado seja Deus. Deixa vir e ele vai saber, né? Aleluia. E Eliseu, irmãos, Naamã chegou, Eliseu Naamã chegou e Eliseu, verso 10, coloca, por favor. 10 agora. Então Eliseu mandou um mensageiro, mandou quem? Um servo. O servo do servo. O servo do servo. Quem vai acreditar, irmãos? A gente fala assim, esse Naamã também está de brincadeira. Esse Naamã é muito orgulhoso, né? Até fizeram um hino, né? Como Naamã, eu vou descer, né? Esse Naamã precisa descer mesmo, né? Mas veja bem, irmão, ele mandou o servo do servo. Deus, quando quer, irmãos, usar, ele usa. Ele usou o servo do servo. Fala, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes. E a tua carne se tornará limpa. Fala para mim, irmão. Eu estou falando aqui, você já não está acreditando muito. Fala, quem pregou? Muitas pessoas falam, quem pregou foi o pastor Dalton. Ele fala, tá bom. Já sei. Imagina Naamã, um general, irmãos, acostumado nas batalhas, acostumado a ser ovacionado, mesmo um leproso, irmãos, com aquela lepra escondida. O servo do servo veio falar para ele mergulhar num rio, irmãos, que não dava nem para comparar com os rios que tinha lá em Damasco. Não dava para comparar.
Imagina, irmão, se coloca no lugar de Naamã. Sai um pouquinho do seu lugar de servo. Né? Se coloca no lugar de Naamã. Fala, vai lá, mergulha lá e você vai. Ah, mas cadê ele? Ele que... Quem mandou você vir aqui falar para mim? Ah, foi o servo de Elias. E você? Eu sou servo de Elias. Ele fala, meu Deus do céu. E eu sou general. Eu sou Naamã, general da Síria. Eu não sei, mas você tem que... Hoje Deus resolveu usar os servos. Hoje Deus resolveu usar os servos. Irmão, servo tem coração, viu? Servo é servo. Servo, irmão. Servo é uma coisa tremenda, irmão. Daqui a pouco você olha assim, um camarada, por isso que você vê. Às vezes o camarada é seu chefe lá, e você vê ele lá pegando o lixo do banheiro, você vê ele lá limpando, passando um pano na mesa, tudo. Você fala, mas seu chefe, mas... Tem pessoa que é assim, não é, Paulo? Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmãos? Aí o camarada chega para comprar um carro, ele, numa agência, o cara é ignorado, o cara pega e compra a agência. É um ricão com coração de servo. Eu já vi acontecer isso. É difícil, mas acontece. Eu vim aqui, queria isso aqui. Não, mas você está de chinela havaiana e tal. Não dá para servir almoço para você aqui, não. Então ele compra o restaurante e dispensa o camarada. Mais ou menos assim. Coração de servo, irmãos, não está em condição social, não. Nem financeira. Entendeu? Não está nisso. Servo é servo. Jesus é o Filho de Deus, dono do mundo, e foi servo até a morte de cruz. Morte de cruz. E nós vemos aqui, irmãos, o camarada se indignou, irmãos. Eu tinha um problema no joelho, irmãos, que eu falei para Deus, eu não aguento mais. Estava cortando o cabelo, artrose, né? Artrose complicada, avançadíssimo. Era osso com osso que ficava aqui. E eu fui até quanto deu. E na época eu trabalhava bastante no salão. Hoje nem tanto. Mas eu ainda vou trabalhar hoje ainda, né? Tem um cliente hoje depois do culto. Aí eu falei com Deus, falei, Deus, eu não aguento mais. Senhor, se for para o bem, o Senhor pode me recolher, porque eu não aguento mais. Eu aguento dor, irmãos, né? Mas eu não aguentava mais. E o Senhor me deu a vitória, né? É como se eu estivesse aqui, irmão, com aquela dor todinha, né? E o Carlos Alberto chegasse para mim e falasse assim, pastor, pode pular daí para aqui para baixo que o senhor já está curado. Eu ia acreditar, irmão? Eu já estava pedindo para morrer, irmão. Eu ia pular ali, não pulava, irmão, porque eu estava desacreditado do negócio. Eu falei, que ainda mais o Carlos Alberto, que eu estou junto com ele aqui. Eu falei, meu Deus. Né? Aí... É isso, irmão, que a gente fica ignorando Naamã, mas veja bem, imagina Geazi, os irmãos conhecem o caráter dele, Geazi devia andar até que nem malandro, porque depois ele quis ali pegar as riquezas lá, ele devia ser assim, né? Chegou lá assim, olha, o Eliseu fala para o senhor, mergulha, se joga lá. O camarada não ia acreditar, irmão. Falou assim, esse camarada, porque ele não era boa coisa não, porque depois ele quis o dinheiro de Naamã, o Geazi. Servo do servo, foi lá e falou, né? O Naamã falou, não vou não. Mas só que nesse dia, irmão, Deus estava assim de servo, como está aqui nessa noite. Estava assim de servo. Naamã ele tinha que fazer o que ele fez mesmo, pediu até terra de Israel para levar para adorar a Deus lá na Síria. Lá. Porque quando ele quis desistir, irmãos, ele falou no 12, vê que ele falando no 12, põe o 12. Olha lá, não são porventura, olha o orgulho,
leproso, que nem eu com o joelho tudo osso com osso, né? São Arbano e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Todas as águas de Israel, ele falou. Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E ficou indignado, irmão. Falou, eu tinha que matar esse servo aí. Onde está ele? Ele já mandou ele ali, porque se ele viesse falar isso para mim, a gente ia ter problema. Mas, irmão, verso 13. Então chegaram a ele quem? Seu servo. O dia maravilhoso, esse 31 de julho, hein? O dia dos servos, né? Louvado seja Deus. O camarada ia embora leproso, irmão. Ia embora leproso. Se fosse eu, ia embora com aquela dor no joelho. Não quero, não. Né? Olha aí. E falaram e disseram, meu pai. Né? Chamaram ele até de pai, né? Para morrer. Se o profeta lhe dissesse alguma coisa grande, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Dia do servo. Servo tem coração, irmão. Aleluia. Servo tem coração. Servo tem sentimento, irmãos. Servo não tem esse negócio de, ele é general, que se vire, né? Tá vendo? Agora vai pagar o preço. Não, irmão. O servo, ele sempre está junto com o seu líder. Está junto com a pessoa que está lhe liderando, a pessoa que está lhe conduzindo, irmãos. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, era uma oportunidade muito grande dos servos ficarem calados e não ajudar na mão. Mas não, irmãos. Servo é servo. Louvado seja Deus, né? E nós encerramos, né? Com aquele Filipenses 2, né? Que nós possamos sair daqui, irmãos, né? Firmes, né? E nessa condição, irmãos, né? E nessa condição, irmãos, de servo, tá bom? Nessa condição de servo. Você pode se colocar de pé, né? A Ingrid vai louvar um hino aí bem bonito aí, tá? Monta o microfone ali. A gente já vai encerrar aqui. Verso 6 a seguir, Filipenses 2, 6 a seguir, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Irmão, quem não tem forma de servo não é igual a Jesus. Fazendo-se semelhante aos homens. 8. E achando-se na forma de homem, de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Servo desobediente, irmão? Servo é desobediente, não é? É obediente. E Jesus nos deu o exemplo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então vale a pena, irmãos, nós revermos os nossos sentimentos, quem nós somos, né? Eu ver quem eu sou, você ver quem você é. Eu estou aqui na condição de servo. E eu sei que você também está aí na condição de servo. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E se isso estiver fora do contexto, irmãos, a gente está fora desta personalidade que é a forma, né? Jesus é a forma, né, que nós devemos tomar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adorar, irmãos. Fique com esta palavra, né? Deste humilde servo nesta noite. Deus, louvado seja Deus, Ele quer nos usar, irmãos, está nos usando aqui nesta noite. Amém? Muito obrigado, que Jesus possa abençoar a igreja. Amém?